E aí galera, tudo tranquilo com vocês? A gente espera que sim, né, Igor? Sem dúvida. Bom, a primeira coisa quando a gente fala de PC Gamer, com certeza é a placa de vídeo, né? Exato. Essa sem dúvida, o principal item, né? Já que basicamente é sempre com ela que a gente vai definir basicamente o que a gente vai conseguir jogar ou não, né? Claro, os outros itens também são importantes, mas a placa de vídeo, sem dúvida, tá no topo, né? Com certeza. Então nesse vídeo a gente vai trazer algumas curiosidades e dicas para você ficar atento para escolher a placa de vídeo certa no seu setup, porque pode ter muita dúvida da galera em relação a gargalo, não vai gargalar, de que tipo de memória eu pego em relação a DDR5 ou DDR6, entre outras curiosidades. Então, fica aí no vídeo que vai valer muito a pena. Então, se você quer receber mais conteúdo como esse, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, já que a gente traz conteúdos desse tipo praticamente todos os dias às 18 horas, né, Turok? Isso mesmo. Então agora, bora pro vídeo! Potencialize a sua skill da maneira correta. Conheça a mais nova linha de periféricos exclusivos Infernal Dragon. Mouse com sensor topo de linha e switches ópticos que acompanham no mouse e teclado. Conforto extra garantido pelo apoio de pulso macio, mousepad estendido com borda costurada e gabinete topo de linha que comporta qualquer hardware. Quer saber mais? Veja o link na descrição. Bom, começando aqui, nós já deixamos separados alguns pontos específicos que a gente quer conversar com vocês, que a primeira delas é placas de vídeo baratas. Realmente vale a pena, Igor? Então, essa é uma dúvida bastante recorrente entre o pessoal, né? Já que tem aquelas plaquinhas baratinhas, como as GT 610, 710, nossa, é antiga, né? Uma 730, e daí o pessoal fica naquelas, vale a pena, não vale? E aí tá a resposta, não vale a pena. Geralmente, na maioria dos casos, né? Porque atualmente os processadores têm um vídeo on-board muito bom, né? Tanto Intel quanto AMD, que já vão rodar os jogos ali, claro, na configuração baixa, alguns talvez não, e essas placas, inclusive, são inferiores a ele, né? Então, seria o caso de comprar uma placa dessa só para quem realmente precisa vídeo, ou, por exemplo, não tem, no caso, um processador com vídeo on-board, e quer uma placa de vídeo para talvez só para estar ligando o PC. Daí, beleza, tudo bem, mas seria esse caso mais específico. Então, para quem já tem um vídeo on-board ali decentinho, nem se estresse que essas placas de vídeo realmente não valem a pena, você vai estar inclusive perdendo desempenho, aumentando o consumo do seu PC bem à toa, né? O único cenário que eu consigo imaginar alguém comprando uma placa dessa antiga pra caramba e pagando até que consideravelmente caro, é que a pessoa pode ter comprado um processador como o meu, por exemplo, que não tem uma placa de vídeo integrada e deu problema na placa de vídeo. Então você não consegue usar o PC. Então eu consigo imaginar mais ou menos essa situação para comprar essa placa de vídeo. Galera, em relação a esse ponto da CPU com a placa de vídeo integrada, a gente trouxe um vídeo muito interessante, colocou na prova o 5600G da AMD em relação à RX 550, que praticamente ficou ali bem parelho as duas, viu? Lembrando que a RX 550 é uma placa bem mais forte que essas placas que a gente citou, que são placas mais básicas, como a GT 610 e 710, são placas realmente bem de entrada e são longe do desempenho da RX 550. Então, se você quiser conferir esse vídeo, dá uma olhada no card aqui em cima, que a gente garante para vocês que vale muito a pena assistir. E partindo para o próximo ponto, que acho que muita gente tem, é se deve ou não comprar uma placa nova ou deve economizar comprando uma usada, né, Igor? Exatamente. E o que você acha, Igor? Será que vale a pena pagar barato numa placa usada ou relativamente barato, ou pegar uma nova e ter certeza que vai ter garantia, vai estar tudo certo? Então, essa é uma dúvida bastante recorrente, né, entre o pessoal, às vezes vai querer economizar um pouco, né, mas às vezes tem também seus problemas. Pode ter dor de cabeça com a placa, né, já que não vai ter garantia. Tem a questão também que você não sabe como é que a pessoa utilizou, você não sabe se o PC dela era muito quente, se ela fez as revisões básicas na placa. Claro, o ideal é sempre trocar a pasta térmica de repente de cada 6 em 6 meses, vai saber quanto tempo demorou, se é que foi feito isso, né? Então, se deixou a placa rodando sempre fria, se usou para mineração, tomou os devidos cuidados e tudo mais. Então, tem muitas variantes aí. Tem que considerar também que quando você pegar uma placa dessa, é importante você trocar os thermal pads, trocar a pasta térmica, então é um gasto a mais também, né? Tem que botar isso na conta. E fora que também, às vezes, de repente vai estar comprando uma placa de vídeo um pouco mais antiga, beleza, ela vai ter o desempenho talvez equivalente a uma placa mais nova, que custa mais caro, só que ela vai ter um consumo muito mais alto, de repente, vai ser uma placa mais esquentada. Sim. Então, são vários agravantes aí que tornam um pouco perigoso comprar uma placa usada, né? Claro, às vezes você vai conseguir boas placas também, tudo mais, né? Mas tem essas questões e tem que botar isso, sem dúvida, na balança e ver o quanto que vai compensar ou não, né? E você citando esse ponto que você tem que colocar na balança se vai comprar ou não,
às vezes você tem algum amigo que sabe que cuida bem da placa de vídeo, assim como o Igor, que tá aqui do meu lado. Ele vai comprando umas placas de vídeo no Mercado Livre, assim que eu fico de cara aberta, e literalmente vai lá, abre com toda a calma, coloca thermalpad novo, coloca a pasta térmica. Então, por exemplo, você vai comprar de uma pessoa que você confia, então você não tem dor de cabeça, né? Então, exato, se eu fosse comprar uma placa de vídeo, eu ia com certeza comprar do Igor aqui. Então aqui não tem exatamente uma forma de dizer, é certo ou não é. Vai um pouquinho da pessoa, mas é que nem eu falei, coloque na balança, veja qual pesa mais, ponto, e daí vocês façam a sua escolha, né? Bom, e para o nosso próximo tópico, nós temos a questão de, será que eu posso comprar qualquer placa de vídeo? Então, basicamente hoje não, né, já tem bom tempo, né? Quase 10 não, quase 20 anos que a gente literalmente só tem o barramento PCI Express e ele é retrocompatível, né, então... antigamente existia o AGP, PCI, só que hoje em dia basicamente tudo é PCI Express. Então se você vai comprar uma placa 4.0, você pode usar no 2.0, se você tem no caso uma placa 2.0, pode usar no 4.0 e por aí vai. Então é um padrão que é bastante maleável, digamos assim, né? Então a pessoa pode ficar bem tranquila em relação a isso. Só cuidado na hora da fonte também, que tem que ter os conectores adequados para a placa de vídeo, né? E uma dúvida, Igor, que eu acho que a galera mais iniciante pode ter é, por exemplo, se a pessoa tem um setup que usa memória DDR3, será que ela tem a dúvida se pode usar uma placa de vídeo que usa memória DDR4, 5 ou até mesmo uma 6? Já respondendo direto, claro, pode usar sim, bem tranquilo, tá? É diferente da memória DDR, no caso o pente de memória. A memória da placa de vídeo vai ter contato direto, digamos assim, com o chip gráfico. E só vai estar passando pelo barramento PCI Express ali, então não tem nada a ver com a memória do PC. Pode usar a memória DDR5, no caso da placa de vídeo, junto com memória DDR3 do PC, que não vai ter problema nenhum, tá? Mas agora, partindo para um assunto até que meio que polêmico em relação à placa de vídeo, né, Igor? E também até recente, a gente teve o lançamento da RX 6500 XT da AMD, onde ela colocou numa placa de vídeo o barramento 4X e usando o PCI Express Gen 4. E esse assunto é bastante polêmico porque utilizando a placa de vídeo no PCI Express 3.0, que é bastante comum ainda hoje em dia, né, já que a gente encontra em muitas plataformas da AMD e da Intel, é que utilizando no 3.0 seria basicamente como se a placa estivesse rodando no 4.0 2x, né? Com isso o barramento fica muito limitado e a gente tem uma grande perda de performance na placa de vídeo, né? Inclusive a gente fez os testes aqui, vai estar aqui no card acima provavelmente, né? Então lá a gente conseguiu mostrar que tem uma perda realmente, então tem que ficar um pouquinho atento a essas placas que tem um barramento um pouquinho mais limitado, como é o caso da RX 6500 e da 6400 que recentemente foram lançados, mas aí são casos mais específicos. Outras placas, por exemplo, que utilizam o 8X e o 16X, já é bem mais tranquilo você estar utilizando o 3.0, já que tem muita banda e a placa de vídeo quase não vai utilizar toda, né? Então é só mais ou menos nessas duas placas de vídeo que realmente tem que ficar um pouquinho atento e saber que talvez vai ter uma perda de desempenho. Inclusive, a RX 6500 XT é uma placa que a gente já recomendou em outros vídeos aqui no canal, porque mesmo com essa limitação do barramento, ainda traz um ótimo custo-benefício que é interessante para algumas pessoas. E aproveitando esse assunto de estar limitando ou não, o principal assunto na hora de comprar uma placa de vídeo nos grupos sempre é o famoso gargalo, né? Que é quando a placa de vídeo, digamos assim, é muito forte para o processador que está sendo utilizado, né? Esse é um assunto que muitas pessoas têm opinião, às vezes não falam muito coerente, mas é basicamente você ter uma placa de vídeo, como eu já falei, muito forte, o processador não ser suficiente para ela, e com isso você vai ter grandes perdas de performance, não vai conseguir aproveitar ao máximo sua placa de vídeo, seu investimento, né? Então fica aquela dúvida ali. Não sei exatamente como é que eu poderia explicar qual seria a forma correta, mas o jeito é procurar de repente reviews no YouTube, procure sua configuração de caso de processador com a placa de vídeo e veja se roda os jogos bem, se está sendo bem aproveitada a placa de vídeo, e com isso você vai ter uma boa noção, pelo menos na hora da escolha, e saber mais ou menos o que você pode esperar dessa combinação. E lembrando que às vezes você pode estar comprando uma placa de vídeo que, mesmo gargalando, talvez você depois trocando o processador vai tirar um maior proveito. Então, às vezes você pode aproveitar uma boa promoção, né? Exato. E não precisa se limitar tanto, né? Às vezes pode acontecer um pequeno gargalo de alguma porcentagem ali que não vai ter um grande impacto. Sim.
E gargalo, no caso, é só uma limitação. Você não está realmente sofrendo alguma coisa, não vai estragar a placa de vídeo. Pelo contrário, você vai estar subutilizando a placa de vídeo, né? Então ela vai ficar mais livre, digamos assim. Mas claro, se você conseguir a hora que conseguir fazer um upgrade, vai estar show de bola, você vai ter uma placa melhor, né? E lembrando que não existe gargalo inverso, ou seja, você tem um processador topo de linha com uma placa de vídeo mais de entrada, intermediária, então não vai acontecer nenhum problema. Assim, até limitaria, né? Seria um gargalo, porque você tem processador sobrando, só que a gente sofre mais com o gargalo da placa de vídeo porque você sente maiores perdas, por exemplo, um FPS mais estável, às vezes você vai ter um pouquinho de frame time alto, mas daí, no caso, é mais esse sofrimento. Bom, beleza, a gente levantou vários pontos aqui, ainda tem mais, só que tem aquela dúvida, eu compro AMD ou eu compro NVIDIA? Essa é uma dúvida bastante recorrente, né, entre o pessoal. Fica aquela disputa, às vezes, de fanboy também. AMD é melhor, NVIDIA é melhor, AMD pensa nas pessoas, NVIDIA é mercenária, daí o outro fala, não, AMD é mercenário. Cara, o melhor é sempre investir no que tá valendo mais a pena, né, e botar na balança o que você precisa. Mas, no geral, posso dizer que a NVIDIA é um pouquinho melhor para quem trabalha, por exemplo, faz stream, já que ela tem um NVENC, que é muito bom. Ela faz parceria com a Adobe, por exemplo, para quem edita vídeo e tudo mais, acaba otimizando um pouquinho melhor, né? Tem o NVIDIA Broadcast, que é muito bom para fazer live. Sim, temos a RTX Voice, várias outras tecnologias. Claro, a AMD também tem suas tecnologias, mas um pouquinho mais limitada, ao meu ver. Só que a AMD geralmente costuma ganhar em outro ponto, que é o preço, né? A gente vê muitas placas da AMD, muitas vezes batendo as placas da NVIDIA, custando, digamos, uns 10, 15% a menos, só que entregando a mesma performance, principalmente em jogos, né? Então, para quem busca jogar, muitas vezes acaba compensando mais comprar uma RX em vez de uma RTX e ter um melhor desempenho ali, né? Então tem que botar um pouquinho na balança, ver qual vai ser a sua utilização, ver qual a placa de vídeo está entregando melhor, né? Para sua utilização, e daí sim fazer uma boa escolha. Beleza, você entendeu os pontos aqui das placas de vídeo, só que encontrou vários modelos diferentes, uma tem uma fã, daí o outro tipo é grande pra caramba, nem sabe se vai caber no gabinete, né? Sabe, até teve essa polêmica em outro vídeo aqui, né? Que eu recomendo você assistir também, que tá no card aqui em cima. E daí você encontra outro que é com duas fãs, uma fã de outra marca, e qual que eu devo escolher? Então, essa é uma dúvida bastante comum também entre o pessoal, né? Já que tem diversos fabricantes, diversos modelos do mesmo fabricante também, inclusive, né? Garantia diferente também? Garantias diferentes, né? Então, o que eu recomendo é sempre procura algum fabricante que vai te oferecendo um bom suporte, né? Tem alguns fabricantes, inclusive, é feito direto com a loja. Terabyte, por exemplo, faz placa Colorful, da Pallet, o contato é feito direto com eles, né? Então você faz a troca com eles. Então tem outros fabricantes que oferecem 2, 3 anos de garantia e tudo mais. Então a minha recomendação é sempre buscar algum fabricante que vai te oferecer uma boa garantia, né? Claro, a gente nunca espera que uma placa vai dar defeito, né? A gente reza, na verdade, né? Tipo assim, não é algo esperado, né? Mas pode acontecer. Ninguém quer tomar um prejuízo de repente 4, 5 mil reais comprando uma placa forte, né? Então, mesmo que seja ainda uma placa de 500 reais, é um 500 reais que você investiu e você não quer perder, né? Então procure uma boa fabricante que vai te dar o devido suporte. E também, caso agora na dúvida do modelo específico, eu vejo algo muito comum no mercado, o pessoal, eu quero uma triple fan, olha essa aqui, grandona e tal. Cara, nem sempre vai ser a melhor. Sim. Esse é um erro muito comum o pessoal ver, né? E ficar nessa questão. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, vou comprar uma 3050 com triple fan. Não precisa, não é uma placa que vai esquentar muito. Exato. E nem só pela questão de esquentar, mas, por exemplo, no review do Tech Power Up, ele fez review de diversas 3050, né? Referência, né? Que é uma placa bem basiquinha ali, né? É uma placa que, sei lá, o consumo dela, não sei exatamente, mas acho que tá na casa de 100 watts. É uma placa com TDP relativamente baixo. Então, eles testaram uma Pallet, que é uma single fan baratinha, né? O modelo, inclusive, um dos mais baratos que a gente encontra. Contra uma 3050 triple fan da Gigabyte, que seria um modelo bem mais parrudo, né? Só que daí você vai pegar o Heatsink, por exemplo, desse modelo da Pallet, temos 3 heat pipes, algo mais parrudinho ali, enquanto que o da Gigabyte tem apenas 2 heat pipes e é um modelo triple fan. Aí você vai ver o resultado de temperatura, praticamente o mesmo, porém a Gigabyte fazendo um pouco mais de ruído, inclusive ainda como é triple fan ali e tudo mais, e o desempenho das placas ainda é o mesmo, que é uma 3050, né?
Querendo ou não, existem alguns modelos até com overclock e tudo mais. Só que a minha recomendação é assim, se você vai pegar um modelo básico, não se preocupe com o modelo que você vai pegar, digamos assim, na questão de fãs e tudo mais, que provavelmente não vai esquentar. Agora sim, se for uma modelo na 3070, 3080, aí sim já começa a se preocupar um pouco mais nessa questão, porque são placas com chip muito esquentado e tudo mais, de alto consumo, daí sim você começa a cogitar placas com uma refrigeração mais robusta. Verifique sempre se o heatsink dela é bom também, não só o número de fãs, né? E também tem a questão de qualidade de construção, porque tem modelos preparados para overclock extremo, que já vem com overclock inclusive de fábrica, que pode dar um pouquinho mais de FPS, inclusive chegando muito próximo, modelos superiores, por exemplo, pegar aquela 3070 Ti do Sabe, provavelmente vai chegar muito perto de umas 3080 mais comum, né? Além disso, tem que lembrar de ver o tamanho do seu gabinete com a placa de vídeo, hein? Senão vai ter problema de compatibilidade. E falando de compatibilidade, tem a grande dúvida. Tem uma fonte X para uma placa de vídeo Y. E aí, vai aguentar? Então, essa é também outra dúvida que o pessoal tem, né? E para dizer basicamente se a sua fonte vai ou não suportar, atualmente o fabricante, no caso a NVIDIA ou a AMD, vai estar fornecendo uma fonte que ela recomenda, né? Isso. Obviamente, aquilo ali é baseado numa configuração média, digamos assim, média para alta. Então, se você tem de repente, eu comprei uma RTX 3060 Ti, a fonte recomendada é 500 watts. Só que se você usa um Core i3, talvez até uma fonte 450 vai aguentar, né? Agora, se você usa um Core i9 overclockado, tem mais, sei lá, 50 fãs no gabinete, passa overclock extremo, a fonte 500 não vai aguentar, né? Então, daí você já vai precisar de uma fonte mais forte, né? Mesmo que o fabricante fale, a fonte 500 suporta, né? Então tem que tomar esse cuidado, mas no geral sempre dá para seguir a recomendação do fabricante que você já vai ter uma boa média. Antigamente eles até exageravam bastante, dava para pegar fontes de menor potência, mas atualmente, principalmente as placas que usam GDDR6X, por exemplo, 3070 Ti para cima, são placas que têm um alto pico de consumo, então tudo mais. Então é muito recomendado pegar uma fonte que o fabricante recomenda para cima, né? Sim. Por exemplo, o Savio pegou a 3070 Ti e ele tá usando uma fonte da Redragon que é de 750, só que ela é Gold, e a gente sabe que a 3070 Ti e outras placas assim superiores tem esse pico muito alto de energia. Então a gente ficou bastante surpreso por ela não ter desligado, não ter que fazer nenhum downgrade, né, na placa de vídeo. Então a gente sempre recomenda pensar um pouquinho na folga e lembrando de pegar uma fonte de uma marca que você confia. Não vai achando que é só pegar, mais barata ali, é 850. Não vai dessa maneira. Tem motivo de ter a certificação. Exato. E se existe fonte de, por exemplo, 850 watts que custa 600, 800 reais, se você vê uma fonte custando 200 de 850, tem algo errado aí, né? Provavelmente ela não vai te entregar essa potência. Tome muito cuidado na hora de pesquisar fontes. No Mercado Livre, principalmente essas lojas de marketplace, a gente encontra muita fonte ruim, de baixa qualidade, que às vezes fazem apelos mais para o visual gamer, utilizam nomes, por exemplo, real, coisas do tipo. Cara, fonte que é fonte, toda fonte é real, toda fonte... Pelo menos deveria ser, né? Todo fonte deveria. Se tá usando esse nome, já tem que desconfiar um pouquinho, né? Porque a fonte realmente que vai entregar potência não vai estar precisando deixar escancarado aquilo ali, né? Então, uma outra curiosidade que você pode dar uma pesquisada em relação à fonte, né? O grupo da TechLab, que é bem respeitado aqui no Brasil por fazer, né, os reviews, os testes, né? Testes à prova mesmo, se vai explodir ou não, né? Porque, querendo ou não, precisa de um equipamento bem caro para fazer os testes, né? Não é com qualquer configuração que você vai testar. Lembrando de um baita conhecimento técnico, né? Então a gente agradece muito, né, o Ronaldo do TechLab por fazer todo esse review aí pra gente e passar a devolutiva que se vale ou não a pena comprar uma fonte, né? A placa não, a fonte. Então é isso. Então é basicamente isso, né, Igor? A gente já praticamente falou de todos os pontos que a gente queria aqui, mas com certeza deve ter passado um ou outro, então deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida em relação à fonte, placa de vídeo, qualquer coisa, que a gente vai tentar ajudar vocês em relação a esse ponto de placa de vídeo, fonte, se deve escolher tal X ou Y, então deixa aí nos comentários. E antes de terminar o vídeo, obviamente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal clicando aqui do lado, que tá mais ou menos o Igor, e conferir esse vídeo que tá mais ou menos aqui na minha cara, que a gente garante pra vocês que vale muito a pena assistir. A gente espera ver você no próximo vídeo e até mais!